Está no ar pela Rádio Trianon, Torcida Paulista. Debates inteligentes sobre temas atuais do futebol, com a participação de torcedores como você. Torcida Paulista. Boa noite para todos ouvintes do Torcida Paulista. Iniciamos agora a edição desta semana do Torcida Paulista, que tem o oferecimento de Dicen Engenharia, 40 anos construindo com qualidade. Tuxpan, cozinha mexicana, e Panam, cozinha Empório das Américas. E Instalcom Telecomunicações. Encontram-se aqui conosco nesta noite os seguintes torcedores. Boa noite, Marco F. Boa noite, Marco Antônio, boa noite, Cláudio, Igor, Rogério, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Marco F, pela sua presença. Boa noite, Rogério Vidal. Boa noite, Marco, é uma alegria mais uma vez poder estar no programa. Boa noite, Igor, boa noite, Cláudio, boa noite, professor Marco F. E boa noite aos meus 193 milhões de seguidores no Twitter, que eu humildemente só não coloco o nome porque não dá tempo. Muito bom. Boa noite, Igor Mendonça. Boa noite, meus amigos. Muita saudade de vocês. Boa noite, os ouvintes. E vamos lá. Com grande satisfação recebemos a presença de Igor Mendonça nesta noite. E também, com grande satisfação, debutando aqui no Torcida Paulista, temos Cláudio Mejorado. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, ouvintes. Boa noite, mesa. Obrigado pelo convite. Estou aqui muito lisonjeado de fazer parte desta mesa tão inteligente, com comentários muito bons. Nós que agradecemos a sua ilustre presença. Muito bem, convidamos a todos para que acompanhem e participem desta edição. Os ouvintes poderão participar do Torcida Paulista da presente edição ligando no 11 3289 3580 ou via Facebook, Torcida Paulista todo junto. Juca, falemos agora da Portuguesa. Portuguesa. Você faz parte de uma grande... Rogério, você que tem o sangue lusitano nas veias, você imagina que a semana da Lusa foi uma semana de recuperação e qual a perspectiva da Lusa neste campeonato? Olha, eu vou aproveitar que o João, hoje, o nosso lusitano fanático, não está, então a gente pode descer a ripa na Portuguesa, falar tudo de mal que possa ser falado. Vidal, posso falar? Nem precisa. É verdade, né? Com português, é só você falar o nome portuguesa já... Não, mas com todo respeito aos torcedores da Portuguesa, e eu acho que a Portuguesa está tentando... essa semana teve um resultado, teve algum pequeno avanço, mas é aquela coisa, né? É a melhora da morte? Exato. Diminuiu a sedação, né? Exatamente, né? Aquela pessoa, não sei, o cara tá em 28º na corrida e passou para 27º. O cara não vai ganhar a corrida nem vai chegar no pódio, né? Eu acho que é o que eu repito todo o programa aqui. Para mim, o problema da Portuguesa não está no time, ele não está no esquema tático. Para mim, o grande problema da Portuguesa hoje é um problema estrutural do clube, da instituição portuguesa de desportos. Então eu acho que geralmente quando esse problema pega, né, é como cupim em madeira, né? Você não adianta você ir resolver, essa parte melhorou, eu dei uma tirada, ou você tira tudo ou joga fora essa madeira, pega uma outra, etc, tal, porque
a Portuguesa está se deteriorando, essa que é a verdade. Né? Então, Voltamos à história do pau-brasil aqui com os comentários exatamente. Rogério. Não, é que eu estudei muitos cupins, né? Assim, antes de estudar direito, né? Eu era biólogo e estudei um pouco... Especializado em descupinização. Exato, é um bico que eu faço de noite. A Portuguesa, eu acho que ela tá pagando caro a história mal contada do campeonato passado, né? Tem uma... Igor, eu quero que você comente, que você externe a sua opinião, mas hoje no jornal O Lance saiu uma notícia que o departamento jurídico da Portuguesa jogou a toalha, porque em que pese o fato de não ser possível o retorno à Série A em 2014, ele tinha a expectativa de receber uma indenização pelos prejuízos auferidos em decorrência de estar na Série B e não estar na Série A. E jogou a toalha, o departamento jurídico imagina que não vá ter êxito em nenhuma medida judicial nesse sentido. Eu acho que não tinha sido feito um acordo, né? Então... Um acordo meio mal contado aí. Foi uma história muito estranha, e o pior, né? Teve eleições, e aí saiu a antiga administração, deixou e assumiu a nova, assumiu já com uma bucha, e aí não tem ninguém para explicar o que aconteceu de fato. É muito estranho. Vai pagar. Tá pagando, na verdade. Não, e né? a Portuguesa está em 18º lugar, 18º, mas ela tem um jogo a mais. Mas hoje ela já voltou para o 19º, que o Bragantino ganhou, então ela está em 19º. Mas e o Icasa? Se o Icasa for punido, se for mantida a punição do Icasa, a Série B vai ter 19 times. Isso. Ou seja, a Portuguesa, o Icasa, imagino, como que vai funcionar? Vão subir 4 com 19 ou vão subir 3 com 19? Não, acho que vão ficar, vão descer 4 com o Icasa, né? E vão subir outros 4. Certo. Acho que o Botafogo da Paraíba também foi punido. Mas né? daí é Série C. E o que revolta a Portuguesa também é o lance da punição ao Criciúma, né? Que foi punido e depois devolveram os pontos que foi tirado, e o problema foi idêntico da Portuguesa. Na minha opinião, eu acho o seguinte, quem acaba decidindo isso no final sempre é o STJD, né? E eu acho que dificilmente nós vamos ter algum tipo de campeonato com menos ou mais de 20 participantes em série. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer as punições, como elas têm essa liberdade de regulamento no tribunal, eles vão fazer, olha, eu vou te punir, mas eu te puno nos pontos, enfim. Eles formatam para que tudo continue. O exemplo, claro, sem querer acusar, até porque seria uma calúnia se fizesse isso, né? Porque não tenho provas para colocar, mas é uma coisa um pouco... foge um pouco a regra, né? A própria questão da Portuguesa, o rebaixamento, porque se ela ela cometeu um ilícito dentro, ao colocar um jogador que não poderia entrar, mas o normal seria o time perder os pontos do jogo, no máximo que seria 3 pontos, mas esses 3 pontos não satisfariam o Fluminense. Então se jogou 4. Com 4 eu consigo remanejar. Então, essas jogadas eu acho que talvez o STJD, infelizmente, até pela arbitrariedade, de uma certa forma, regulamentar e regimental que se dá ao tribunal, o tribunal tem uma liberdade de fazer isso completamente. Né? Esse é o modo do futebol brasileiro. Esse tipo de formato o STJD. Acho que só o Brasil tem, né? Esse tipo de punição. Você pega a Inglaterra, já está estipulado, ó, você foi expulso, são 5 jogos, ou 3, ou 2, que seja. Na Itália também. E uma questão muito interessante é o seguinte, o fato de que, diferentemente dos outros tribunais, os juízes, os árbitros, eles se manifestam com antecedência. Quer dizer, então, quando existe um julgamento no Tribunal Regional do Trabalho, no Tribunal de Justiça, sempre existe uma discrição por parte do juiz. Quer dizer, no STJD, o julgamento vai ser no domingo,
o juiz já se manifesta externando qual que vai ser o seu voto. Realmente o STJD é até uma questão muito interessante. Veja, eu não tenho nenhum preconceito em relação à idade. Certa vez eu estava conversando com um juiz e ele falou, olha, a pessoa que mais entende de tal tema é esta pessoa. Eu falei, mas ele é jovem. Ele falou, essa é uma doença que com o tempo se cura. Veja, eu não tenho nada Sensacional. contra. Eu não tenho nada. Mas o fato, a última instância é uma tradição que pessoas mais experientes sejam árbitros em última instância, que muitas vezes não é o que ocorre com o STJD. Mas enfim, meus amigos, avancemos, pois, e falemos agora do time que está jogando no Pacaembu. O Palmeiras, seu Palmeiras, Juca, por favor. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente. Meus amigos, o centenário Palmeiras, Marco F. Qual a sua expectativa para os próximos, não 100 anos, para os próximos 6 meses do Palmeiras? É uma questão complicada de responder, porque o Palmeiras vive uma crise, parece que sem fim. Parece que está perdendo agora, não é isso? Está perdendo o jogo. Já perdeu do Atlético Mineiro durante a semana. Então, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se o técnico vai ficar por muito tempo. Eu acho que está chegando o limite dele, o limite de paciência da torcida. É uma incógnita. Bom, acho que hoje é o dia. É o dia D. Eu acredito que se o Palmeiras não virar esse jogo, eu acho que ele vai pedir o... Ele tinha dito, né? Ele tinha falado que... No último final de semana, que se não ganhasse, ele entregaria, né? Mas o técnico do Palmeiras se assemelha a uma sogra, né? Você vai viajar com a sogra e leva todos os cunhados. Você manda embora a sogra, mas os cunhados vão ficar na sua casa. Quer dizer, veja, se o Palmeiras mandar... O idioma oficial do Palmeiras agora é o espanhol. Inclusive trouxemos Cláudio Mejorado justamente para hablar, porque... Mas assim, não me ponha nessa, não. Eu não tenho nada com o Palmeiras. Eu li uma frase no Twitter boa. O cara falou que no Shakhtar Donetsk tinha mais jogadores brasileiros do que o Palmeiras. E isso é verdade. Mas eu ainda acredito que o Palmeiras vai conseguir se safar esse ano. E na inauguração do estádio, eu acho que eles vão dar uma decolada. Eu acho que o único trunfo que eles têm esse ano vai ser o estádio e conseguir recuperar e sair do limbo. Vai, realmente, veja, a questão da W Torre ainda não está resolvida. A questão de quando parece que vai ter um show do ex-Beatle Paul McCartney em novembro, só que ia ter um show também do One Direction em abril ou maio. Parece que vai ter um show do MC Gundona também, né? Não, e a música que o Paul McCartney vai dedicar para o Palmeiras é Help. É Help, né? Então ele precisa ir hoje. Ele tá precisando ir hoje. Exato, não, mas parece que vai ser uma tour. São 8 shows só no Palestra, na Arena Palestra, e vai ser Help nas mais diferentes versões. Meus amigos, mas se Gareca cair, o que o Palmeiras vai fazer com tanto argentino? Veja, Palmeiras se assemelha quando saiu a Parmalat. Que quando saiu a Parmalat, acho que o Palmeiras tinha o Galeano e mais alguém, jogador do Palmeiras. Quer dizer, vai ser uma ruptura abrupta. Mas eu acho que tem que analisar a qualidade, não a nacionalidade. Porque tem alguns... O Alione é muito bom, eu acho que não está jogando hoje. Ele fez uma escalação hoje meio arriscada. Segundo o Ricardo Maciel, logo mais ele liga aí. Mas ele falou que era pra estar mais, já tá 1-0, mas era para ter tomado uns 3 no primeiro tempo. Mas Igor, eu te pergunto o seguinte, às vezes você é aquela grande questão, principalmente que foi levantada no meio da Copa, e principalmente depois que o Brasil perdeu, falando, não tem mais técnico, o técnico era o nosso ídolo, que era o Filipão, caiu. Você vê que é necessário algum técnico estrangeiro, enfim, vem um técnico argentino, e na minha modesta opinião, a maioria das contratações vieram, né,
Porque ele não conhecia o futebol brasileiro, entende? Agora, mesmo Paulo, conhecendo, você não tem muitas opções. Ainda que eu não Aí é tenha que tá. opções... Você paga barato lá, você paga o barato no técnico. Se o técnico tá dando opções para você contratar um pouco mais barato, é por isso que tem 53 jogadores contratados na gestão do Paulo Nobre. Mas Igor... 53 é brincadeira, tem 37. Qual é o problema? Não, mas logo chega esse vai número, chegar. do jeito que eles estão contratando, você liga... Olha, se ligar Palmeiras, ligar Engano, fala, tá contratado, né? Banco de reserva na quarta, né? Mas o que eu vejo é o seguinte, você tem a questão da adaptação também, né? Você chama um jogador estrangeiro, né? E o Palmeiras, esse Palmeiras que a gente brinca aqui na mesa, que é o Palmeiras Mercosul, pô, você traz um jogador, vi um jogador bom que tá jogando no Ceará, né? Você contrata, perfeito, ele não vai ter aquela adaptação, né? Assim, de cultura, etc. Ele tem algum parente que mora em São Paulo, ou já esteve em São Paulo, você é um jogador do Ceará, mas da Argentina... É outro papo, né? O idioma... Mas é tão próximo, né? É mais próximo do que o Ceará. O problema, eu acho, dos clubes brasileiros em geral, é que não estão dando a devida atenção para as categorias de base. Para formar eu jogador. acho que é impossível que no Palmeiras, na base, não tenha jogadores que poderiam ocupar esse espaço dos argentinos. E ele foi contratado por isso. Então, Porque ele dá um valor para a base. Ele tem escalado alguns jogadores que estavam afastados no Palmeiras. Então a impressão que eu tenho é que ele não conhece o elenco. Né? Isso é uma coisa... Mas isso é natural. Não, ele chegou há pouco. Ele chegou há pouco, mas quer dizer, então ele não conhece o elenco e começa a contratar, quer dizer, então a bomba que vai sobrar para o próximo técnico Sabe qual é a impressão que dá? É que eu acho que o técnico, quando chega num clube, eles passam uma lista, né? De, esse aqui de dispensa. Talvez de dispensa, ou não tem como dispensar, deixa encostado, esse não é legal. E aí vem os jogadores de confiança dele. E aí esses jogadores que estão encostados, que pediram para ele encostar, ele vai arriscar. Então vamos fazer um teste. Mas parece que tudo no Palmeiras é mal feito, né? Então, por exemplo, o Bruno César, que era uma grande contratação, ele está encostado, né? Ele vai sair provavelmente, né? E não jogou nunca, né? E ele nunca teve uma sequência de jogos, né? E talvez se ele tivesse... Não sei, eu tenho quase que certeza que o Palmeiras vai cair, entendeu? O Palmeiras perdeu o Allan Kardec também, né? E o Wesley, pessoal? O Wesley foi o grande golpe. Namorando também. Acho que foi o grande golpe do Palmeiras, perdeu o Allan Kardec. A gente já comentou sobre isso aqui, né? Acho que foi a grande bobagem, assim, foi ter perdido esse cara. Mas não me recordo qual dos presentes na última edição falou o seguinte, é que o Palmeiras se utilizou na negociação com o Allan Kardec das técnicas de negociação que ele estava utilizando nas anteriores, que fez com o Gilson Kleina. Quer dizer, vamos retardar, não vamos renovar, protelando, e com o Kardec ficou saturado. Eu li uma entrevista do Paulo Nobre essa semana do centenário, e aí perguntaram do Kardec. Ele falou, o Kardec não adiantava fazer nada, que o staff dele já estava certo com São Paulo. Isso foi engraçado. Que não adiantava oferecer nada. Exatamente, o que o Igor fala, mas não aí preciso eu acho... falar que procede, porque então, é uma verdadeira enciclopédia, porque o pai... o Igor, mas foi exatamente o que o próprio pai do Allan Kardec falou 2 semanas depois. Ele falou, olha, uma semana antes já estava tudo acertado com o São Paulo. O Allan Kardec consegue ver além, foi muito esperto. Né? Exato, foi uma jogada espírita, assim, que ele viu. Mas ele foi muito esperto, porque ele podia ter saído como vilão e jogou a bomba nas costas do Paulo Nobre. Eu acho que ele se reencarnou uma semana assim. Eu quis ficar tipo no Palmeiras. Ghost, assim. Ele falou que queria ficar no Palmeiras e que faltaram, acho que faltou, se não me engano, 20 mil. O centroavante. Mas Igor, sabe o que eu acho? Que, vamos pensar na gente aqui. Você quer trabalhar em que empresa, cara? Você quer trabalhar numa empresa em que as coisas funcionem direito, né? Que haja organização, né? E o Palmeiras é uma bagunça, cara. Então, mas eu não vejo problema nisso. Eu acho que você tem razão, mas eu acho que você tem que ser honesto. Você tem que chegar e falar, não, eu prefiro São Paulo por isso. Porque tem organização e eu tenho chance de crescer, de ser campeão.
Agora, jogar essa bomba nas costas do Paulo Nobre, eu acho que foi uma covardia. A colocação do Marco F foi perfeita, mas eu lhe refaço a pergunta, Marco F. O que você prefere? Trabalhar numa organização, talvez, não tão bem estruturada e ser o CEO, o presidente, ou você trabalhar numa organização estruturada, bem formatada e ser o estagiário pleno? Porque o Kardec no Palmeiras era a estrela da companhia. No São Paulo, quer dizer, tem o Luiz Fabiano, o Ganso, o Pato... Mas vai ser difícil pro Luiz Fabiano tomar a vaga dele. Mas eu acho que a gente sempre, quando a gente está numa empresa, é sempre bom trabalhar do lado de gente competente. Quanto mais gente competente do teu lado, melhor. Né? Você ser o astro maior de uma companhia, mas o astro único, talvez, eu acho complicado. Né? Eu sou professor e eu sempre digo que é muito interessante você trabalhar numa escola em que só tenha bons professores. Quanto melhores forem os seus colegas, muito mais fácil o seu trabalho. Né? É verdade, concordo. É verdade. Meus amigos, muito bem. Eu estou lendo aqui uma Você notícia... não concordou comigo, Rogério? Eu não estava prestando atenção, mas eu concordo. Ótimo, ótimo. Vai ter uma reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras na segunda-feira. E essa, segundo novamente o jornal O Lance, a reunião é essencial para Nobre, que quer que o Conselho avalize os quase 120 milhões que fez de empréstimo ao clube. Quer dizer, então, o Palmeiras, além dessa toda essa dificuldade que está tendo em relação à Arena, à Série A, quer dizer, existe essa questão econômica, 120 milhões, pois não? Eu faço dois comentários rápidos aqui, eu quero a opinião de vocês, na verdade uma informação de vocês. Primeiro, alguém tem alguém tem ideia da data em que o estádio vai ser inaugurado? 95% concluído. Não, porque foi dito quando o Corinthians jogou no primeiro turno contra o Palmeiras que o jogo do retorno seria lá, né? Isso. Então, me parece que foi na 10ª rodada, então não faltaria muito tempo. É. Essa é uma colocação. E a outra, eu acho que eu já fiz essa pergunta anteriormente, o Paulo Nobre foi avalista nos empréstimos ou ele colocou dinheiro do bolso dele? É que a terminologia jurídica... Avalista. Avalista? Eu acho que foi avalista. Muito bom. Rogério, há necessidade da outorga uxória também no aval ou só na fiança? Olha, eu acredito que a cartularidade do título, conforme a Convenção de Viena de 1822, né, ela dispensa esses dois requisitos para a efetivação do negócio jurídico. Muito bom. Esta é a opinião, temos a honra de contar com o jurista Rogério Gandra dentre os presentes. Mas, Juca, Juca, avancemos, falemos agora de São Paulo Futebol Clube. São Paulo. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Rogério, com grande insistência temos mencionado aqui no Torcida Paulista a mudança do São Paulo, que deixou de ser um time exclusivamente de elite para se tornar um clube de massa. E tivemos uma pesquisa do Ibope dando conta pela primeira vez da queda da torcida do São Paulo. Qual que é a sua análise do momento atual vivenciado pelo São Paulo extracampo? Eu acho, Marco, o seguinte, o principal motivo, geralmente, que o pessoal coloca em termos de aumento ou diminuição de torcidas é título, né? E se a gente checar os últimos anos, o que o São Paulo ganhou em termos de título, a gente vai ganhar o quê? Sul-Americana. Uma Sul-Americana. Depois disso... É a maldição do 633. Exatamente, esse número que todo mundo ficou falando tanto tempo, né, Cláudio? Pô, virou um número cabalístico pro São Paulo, né? Porque, pô, a gente não sai disso, né, caramba? Então, depois daquela época, eu acho que ainda se... Você vê, é aquilo que a gente comentava um outro dia no programa. O Santos, na década de 70, né? Tinha Santista, né? A torcida cresceu? Não cresceu, porque era Palmeiras e Corinthians, né? Praticamente que dominava, década de 80, etc.
A partir do final da década de 90, a torcida do Santos deu um boom violento, né? Agora, a do São Paulo, eu sempre associo isso De 90? à questão... de 90, final Acho que de 2000. Quando eu falo final de 90, quando começou aquelas duplas... Essa geração Diego, 2000, exato. 2002. Por aí, exatamente. Que daí começou voltou Deu a um ser boom. voltou a ser aquele Santos de ganhar título forte, chegou a ser em alguns anos imbatível até, né? Teve o Santos dos meninos, os primeiros meninos Os primeiros, da Vila, que era o Di- Juari, Newton Batata, Pita, aquele time, João Paulo, né? Era um time muito bom e que também fez crescer a torcida dos viúvos do Pelé, né? Que estavam ali, começou a Que torcer foi em por isso. 78, que foram 78, campeões em 78 do Newton Paulistão, Batata, né? O Newton Batata, o Juari, né? Juari. E o Mas assim, não chegou a ser Ailton aquele Lee. time que ia pro brasileiro, se bem naquela época o Paulistão era mais importante que o brasileiro pra gente, né? Verdade. Até mesmo porque o Campeonato Carioca, os times do Rio estavam melhores do que os times de São Paulo, né? Exato, a Então, gente não eles, após o bicampeonato do Palmeiras, quer dizer, só começou a dar time carioca, Vasco, Flamengo, o Inter apareceu. Mas o que chamou a atenção nessa pesquisa também é que o próprio Corinthians, né, que dos primeiros colocados nessa pesquisa do Ibope, foi o único que subiu, ele subiu muito pouco. Né, ele subiu 0,2%, né? na melhor época da história do Corinthians. Né, nos últimos 4 anos o Corinthians ganhou tudo. Né, ele ganhou Mundial, ganhou Libertadores, ganhou Paulista, ganhou Recopa, ganhou tudo. Mas parece né? que nessa pesquisa tem como o mérito você não perder, né? Então, mas o que eu acho é que um dado interessante que o jornal publica também é o aumento dos não torcedores. Isso é impressionante. Né? Então, eu acho que o Brasil futebol, é enorme, né? a gente está caminhando para uma era de gente que não gosta de futebol. É um contrassenso com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Porque lá está crescendo. E aqui, eu acho que os campeonatos, os próprios clubes, né, eles não estão tomando conta desse bem valioso, não estão tratando isso como uma coisa séria. E os campeonatos são chatos, não atraem, e o interesse vai perdendo. A questão também do entertainment, né? Quer dizer, então, o entretenimento nos Estados Unidos, o futebol ele ainda está no seu nascedouro. Quer dizer, então tem um campo a explorar. Ao passo que no Brasil, a atual geração tem uma série de entretenimentos que não existiam na nossa época. Quer dizer, então as crianças elas têm videogame, têm internet, que não existia. A nossa diversão qual que era? Era acompanharmos exclusivamente a rodada no final de semana e os periódicos dando as notícias dos clubes, né? Eu me recordo, Marco F está aqui, eu me recordo que certa vez Marco F ganhou um carro de Autorama da Brabham. E daí não se sabia, não existia internet, não se sabia qual que era o número para colocar. Ele teve que se ligar para o departamento de esportes do Estadão e confirmar, olha, o Piquet é o número 5. Quer dizer, qual que era a diversão? Um Autorama, um Hering Rast Marco F, que foi campeão sul-americano de Autorama. Né? Pilotando. Pilotando, ele entrava no carrinho. Mas isso que está sendo colocado aqui é interessante, mas eu acho que a grande questão é que o futebol no Brasil tá uma porcaria, entendeu? Porque se os jogos fossem interessantes, a molecada iria acompanhar. Né? Então, eu acho que a qualidade do produto é que está sendo determinante para... Né? E eu acho que isso tudo culminou no 7-1. O 7-1 não foi por acaso, né? E que eu acho que a gente teria que ter um pouco de cabeça para tentar tirar alguma coisa positiva desse 7-1, porque senão outros 7-1 virão. É verdade. Sabe o que eu acho que precisa? Você acaba com o Filipão, com o Muricy, com o Oswaldo de Oliveira. Mano, eu vou dar um ponto extra aí pra ele, mas... Sei, é muita retranca, é muito cruzamento. O Mano eu ainda dou um ponto. Não é porque eu sou corintiano não, mas eu ainda gosto do... Ele na entrevista, ele parece um pouco Parreira. Você sabe que o Parreira manda muito bem, mas na prática ainda tem uma certa dificuldade. O Mano, quando acertar a prática, eu acho que ele vai ser um top aí no Brasil.
Meus amigos, mas eu acabei desviando-os da análise do São Paulo com a pergunta que eu proferi ao Rogério, eu acabei desviando. E o São Paulo, indubitavelmente, é o time agora os Galácticos estão na região do Morumbi. Rogério, você como futuro 27º presidente do São Paulo. Estamos trabalhando. Você quer que eu fale da minha campanha ou do São Paulo? Porque nós já estamos trabalhando. Né? Como estamos em período eleitoral, falei da campanha do São Paulo. Perfeito. Porque em 2027 estamos aí, hein, pessoal? Conto com o seu voto, conselheiro, Rogério Vidal ou Martins, presidente 2027-2029. Mas Opa, tá vendo? Rogério, deve ser algum eleitor. Exatamente. Boa noite, quem fala? Boa noite, é Ricardo Araújo. Ô Ricardo, tudo bem? Tudo bem, e você, meu amigo? Você é reincidente, né? Eu sou. Então tá joia. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. O Palmeiras continua perdendo de 1-0? Continua e não sei se vai mudar, não. Me diga uma coisa, você acha que o Gareca cai hoje? Olha, eu quando eu estive aí, até quando eu liguei, eu falei que eu estava esperançoso, né, no Gareca, mas, olha, eu vou te falar, eu nunca vi um time tão mal treinado quanto esse time do Palmeiras. Eu convido você para assistir os jogos do Corinthians, viu? Se você quiser fazer que isso sirva de lenitivo para você. Acabei de falar bem do Mano, né? É impressionante. Eu assisto os jogos do Corinthians, né? Do Corinthians é alguma coisa diferente que acontece, mas do Palmeiras é horroroso. Se for pegar o scout dos passes errados, é impressionante um time profissional não saber dar um passe. Mas, Ricardo, agora você é advogado do Gareca. Se você estiver na fila do Bradesco, qual jogador do Palmeiras você reconhece se ele estiver à sua frente? Mas se eu estiver na fila do Bradesco e ver alguns jogadores de Sport Recife, Figueirense, eu não vou reconhecer nenhum, mas os times sabem jogar, um pouco pelo menos. Mas é o Palmeiras, não né? Está jogando, não joga. O time, eu não sei o que ele fez hoje, que ninguém marca. Ele fez um time de videogame e ninguém marca. Então, o Jorge Henrique, não sei se é por ser contra o Palmeiras ou por ele estar no Pacaembu, ou as duas coisas, claro. Ele está acabando com o jogo. Ele só não fez mais gol porque eu acho que tem uma certa limitação para fazer gol, né? Não foi de cabeça, né? Não foi de cabeça, mas ele teve uma bola que o juiz deu mão do Rafael Moura, que ele foi igual ao gol, mas foi antes do gol, só que ele saiu, ele deu um chapéu no goleiro do Palmeiras, saiu atrasado e meteu pro gol, só que o juiz deu mão do Rafael. Ô Ricardo, não sei se foi. Ricardo, fala o que você pensa desse goleiro aí. Mas olha, existe um código de algumas coisas que não podem ser faladas. É horroroso. No gol mesma jogada, o Dida deu um chutão, o Rafael Moura ganhou de cabeça, o Jorge Henrique saiu na cara do gol, mas dava pro goleiro pegar, sair. Ele saiu e ficou ajoelhado. Ele não foi pra cima do cara. O Jorge Henrique fez o gol, ele é muito ruim. A academia não é mais a mesma? Não é. Ele faz umas defesas boas, só que ele faz umas defesas boas depois que ele já ferrou o time. E o Palmeiras tem uma característica de revelar sempre ótimos goleiros, né? E desta vez parece que não acertou a mão. Não, a safra tá ruim. Quer dizer que ele começa, ele toma um gol e depois ele faz 5, 6 milagres. Salvou o Palmeiras de uma goleada. Mas o time tava bem, não tava chutando gol, mas tava bem. O Inter não tava conseguindo jogar, tava só na base do chutão. E aí ele toma um peru, uma falha. Não foi quando que o Fernando Praz volta? Uma falha. E aí dança tudo, né? Você, Ricardo, você que é um frequentador das Alamedas Alviverdes, quando que o Fernando Praz retorna? Ele começa a treinar com bola, né, nessa semana, agora, mas deve demorar mais um mês, pelo menos, aí. Mas eu se fosse o técnico, colocava ele pra jogar... Sem mãos. Quinta-feira. Pulando. Saci. Não dá, gente. Esse goleiro que tá aí, sei lá, não dá. E ele não reconhece os erros dele, ele fala que o time é bom,
que vai e que ele não falhou, mas ele é horroroso. O time inteiro é horroroso. Eu tô numa fase assim que não dá. Eu não tô conseguindo ver nada de bom nesse time. Você quer falar um pouco do vôlei, Ricardo? Ou não? Você quer... Não, vou falar do basquete. Basquete, jogou basquete. Que por incrível que pareça, tá bem. O polo aquático vai ótimo no Palmeiras. Mas, Ricardo, na sua opinião de alviverde fanático, o Palmeiras fica ou vai para a Série B? Ah, vai para a Série B. Esse time aí vai para a Série B. Esse time com esse técnico vai para a Série B. Pensa pelo lado bom. Vai ser o único tricampeão da Série B. A ideia é ficar com o troféu em definitivo. Essa é a ideia. Mas não vai derreter, que nem fizeram com a Júlia Ribeiro. Você trocaria de técnico agora? No intervalo do jogo, nem voltar. Contrataria quem? O Tite. Não. Eu acho que o Palmeiras perdeu a grande oportunidade que teve de trazer o Luxemburgo. Sou fã do Luxemburgo, acho que teve a grande oportunidade de trazer o Luxemburgo e não trouxe. E aí apostou de novo, trouxe 5 caras que jogam na Várzea da Argentina como herói, né? Gastaram aí 23, 25 milhões nesses caras. Então não faz nada. Corre, bate, não faz nada. Segundo Benjamin Bach, o Luxemburgo não foi nem procurado pela diretoria, porque... ouvi. Você ouviu? Falaram que faltou alguns detalhes e tal, e ele falou, não fui nem procurado. E aí o Paulo Nobre parece que não era... não queria. É lamentável o Palmeiras estar nessa situação. O Paulo Nobre, né, menininho mimado, ele tá... Eu não sei o que ele quer fazer com o brinquedinho dele. É aquele menininho mimado que ele... Mas ele é generoso com o brinquedo dele, hein? Ele emprestou um brinquedo de 120 milhões pro... Ele é generoso também com... eu tenho uma outra visão disso. Pra mim, ele fez isso pra se amarrar no Palmeiras. Ele fez isso pra se amarrar. Ele fez isso pra ficar meio que proprietário do clube. Pra ter algum poder sobre o clube. Não é possível. Cara... Tem uma boa notícia para o Palestra. Palestra fez um gol. Só que a Palestra Itália é de Minas. Essa é uma notícia. Cruzeiro empatou. Mas você sabe que minha filha, agora, ela me perguntou, papai, quem é esse time de azul? O Palmeiras tá jogando de azul. É o Cruzeiro que tá jogando ali, praticamente. Só podia ter um futebol parecido. Fala que é o Palmeiras, Ricardo. Eu falo, né? Eu falo, né? Infelizmente. Na guerra e no amor vale tudo. O meu irmão mais velho foi criado na década de 60. O meu pai ouvia o jogo pelo rádio. Então ele colocava os filhos para assistir videotape quando o Corinthians ganhava. Se o Corinthians ganhava o jogo inteiro, ele deixava ver o videotape. Se o Corinthians saía ganhando e depois tomava a virada, quando o Corinthians fazia o gol, ele punha para dormir, que era tarde. Então você tem que usar técnicas e segurar a sua filha aí como palestrina. Mas como eu tô sofrendo, eu vou fazer ela sofrer comigo também. Sacanagem, hein, meu? Ela não merece essa herança aí, meu. Mas tem que sofrer. Alguma coisa ela vai ter que sofrer, né? Seu pai fez isso com você, né, Ricardo? Fez isso, né? Ele conseguiu fazer isso, mas quando ele fez isso, ele... Você viveu uma fase boa, né? Uma coisa boa. Ele apresentou uma coisa boa. A década de 90 foi... Acho que ia virar isso. O leite era bom, né? O leite era bom, né? Sensacional. O Marco F, à época, lançou uma campanha 2-1 para o Cruzeiro. O Marco F, à época, lançou uma campanha que o leite do Timão é a Fiel. Então, mas o leite do... Parece que ferveu o leite do Palmeiras. Azedou. Tá azedando. E esse ano... A boa notícia é que o Chapecoense disputa com a gente para ver quem cai, né? Então, o Cruzeiro ganhando... Pelo menos um time de azul hoje está fazendo alguma coisa, né? Que coisa boa. Mas olha, Ricardo, infelizmente vamos chegando ao fim da ligação, mas agradecendo uma vez mais a sua ligação e as portas estão escancaradas à sua pessoa quando você quiser vir aqui participar, você que já nos brindou. Obrigado pelo convite e irei sim. Então tá joia. Boa sorte, Ricardo. Um forte abraço, hein? Obrigado. Abraço, Ricardo. Abraço. Este é o simpático Ricardo de Taboão da Serra.
Mas muito bem, falávamos do São Paulo e, Rogério, suas considerações finais a respeito do que o torcedor tricolor pode esperar neste campeonato. Olha, o São Paulo está com o seguinte problema, que é um problema tático, e eu vou tentar ser bem rápido, né? Que é o seguinte: eu acho que o Muricy está acertando aos poucos, mas nós estamos ainda com aquele problema de defesa, né? Ele está acertando o ataque e o time está extremamente motivado. Agora, saiu até uma matéria no UOL de hoje, dando uma análise muito ponderada. Hoje o São Paulo, pelo menos nessas últimas 5, 6 partidas, o que ocorre? Com os times grandes, o São Paulo acaba ganhando ou tendo um resultado razoável. Com os times pequenos, ele acaba dando esses tropeços... Que curioso, né? Idiotas. Mas ele deu até uma certa, não lembro o nome do jornalista, mas era do UOL, e ele deu uma certa explicação tática que eu achei interessante. Ele falou, quando ele pega uma Chapecoense ou esses últimos, amanhã vai pegar o Figueirense, né? Mas quando pega times, ou como caiu da Copa do Brasil, né? O que ocorre? Ele pega um time que está jogando necessariamente num esquema totalmente defensivo. Não é nem 10-0, né? Exatamente, não é nem aquele papo de 2 linhas de 4, etc. Não, é uma linha de 11, né? Então, daí o que acontece? São Paulo não entra. E isso eu acho que está faltando pro São Paulo quando ele pega um jogo com um time que está na base defensiva. Porque se os times grandes começarem a sacar isso, eles fazem um esquema defensivo. Porque o São Paulo não tem criatividade, daí ele tenta ir para o meio. Se ele não vai para o meio, se ele for para o meio e não conseguir fazer a jogada, o que ele faz? Ele vai pelas pontas e tenta fazer jogada aérea. No momento que ele vai pelas pontas, ele faz aquela abertura que todo time adora para o contra-ataque, e nossa defesa é péssima. Isso que você está falando é muito interessante. Na época que o Autuori estava no São Paulo, teve um jogo Corinthians e São Paulo que o Corinthians era franco favorito. E o Autuori fechou no Pacaembu e foi 0-0 o jogo. Quer dizer, então naquele momento, o São Paulo dificilmente venceria, mas ele falou, eu não vou perder. A partir do momento que o São Paulo está em segundo lugar, os times podem imaginar o seguinte, olha, por que eu vou me expor ao São Paulo e correr o risco dele disparar? Vamos dar uma segurada, quer dizer, é uma forma de você minar a corrida maluca, né? Mas aí a gente cai naquela questão que a gente que tem sido colocada aqui desde o começo do programa. É o baixo nível do futebol. Porque o Corinthians também enfrenta o mesmo problema. O Corinthians ganhou de todos os líderes do campeonato, dos times que estão à frente. E perdeu do Figueirense, empatou com o Bahia, quer dizer, então, por que isso acontece? Porque nem o Corinthians, né, eu já disse aqui a semana passada, acho que o São Paulo tem o melhor elenco aqui dos clubes de São Paulo, né, acho que é o time que vai chegar à frente dos paulistas, mas o nível do futebol é muito baixo, né, então eu acho que a gente que pôde acompanhar times em outras épocas, eu estive no Museu Pelé recentemente, e eu confesso que vendo aquelas imagens das Copas anteriores, não dá pra olha, coitado de quem... É outro esporte. Coitado, né? de quem é muito novo, né? E não pôde ver pelo menos a seleção de 82, né? Alguma coisa de bom. Porque se você pegar mesmo as seleções que foram campeãs do Brasil, 94, né? 2002, eram boas, cara, mas não... Eram seleções daí, de uma certa forma, razoáveis, mas de um homem só que decidia, como foi Romário e Ronaldo Fenômeno. Ronaldo e Rivaldo, né? No forceps, né? Sobre os elencos, Corinthians e São Paulo não podem, Santos também não, perder para Bragantino. É verdade. Criciúma, Bragantino, não pode. É verdade. Então, mas os times são muito previsíveis, né? Quer dizer, o Bragantino já aprontou pra cima do São Paulo e vai, olha, o Corinthians o Corinthians vai jogar desfalcado, cara, tem uma chance enorme de se dar mal. O Corinthians não ganha no Bragantino desde 2009.
Com a estreia do Roberto Carlos. Aliás, estava naquele dia no estádio, foi um fevereiro chuvoso. E Paulinho fez o gol do Bragantino. Bom, descobrimos o time de Cláudio, o Bragantino. Mas, Juca, falemos agora do Santos. Santos! Marco F., você que é nosso correspondente na Baixada, qual o relatório semanal? É o também conhecido como o herói da Baixada. O herói da Baixada. Cruzeiro 3-1. Eu acho que o grande feito do Santos essa semana foi ter ganho do Grêmio, né? E batendo a mesma tecla novamente, né? O futebol tá tão esquisito que o Corinthians jogou contra o Grêmio, jogou muito melhor e perdeu. O Santos teve 2 ou 3 chances, né? A vitória foi justa, mas Venceu bem, né? Mas ganhou, né? Quer dizer, o Grêmio jogou muito Praticamente melhor. matou. Então, o futebol, mata-mata. olha, tá complicado. Sim, tá complicado assistir. Faltou um pouco de sorte pro Grêmio nesse jogo. Faltou né? sorte, né? O que sobrou no pro domingo. Santos. O que sobrou O que pro Santos sobrou também. de sorte no domingo. Agora, Também. eu acho que a grande notícia, né? A grande notícia, não, mas a notícia que é impossível não vincular o Santos essa semana é a história lá do racismo. do Aranha, né? E que nós temos aqui na mesa alguns advogados. Eu queria que vocês me falassem aí o que vai acontecer, o que provavelmente vai ocorrer, né? Rogério, por favor. Olha, eu acho que talvez a questão poderia falar, como eventualmente vou falar, o Marco Antônio também, nossa, fala com 10 vezes mais propriedade do que eu, mas independentemente da análise jurídica, é o fim da picada, vamos falar de uma vez por todas, vai. Não é só a questão do Grêmio, não foi a primeira vez, mas não dá para que um país como o nosso, né, que se prega direto igualdade de tudo quanto é coisa, a gente assistir na televisão, né, uma cena deprimente como essa de ficar chamando alguém de preto. Desculpe, assim, é deprimente. E você colocar cena filmando a cara de uma menina, né? Isso aí eu não estou falando. Às vezes você coloca uma situação na qual você vê uma briga violenta, como ocorreu no final, no ano passado com o Atlético Paranaense, na qual você teve uma briga. Daí sempre vem aquele tipo de crítica que fala: não, putz, o futebol é bom tudo, mas é uma meia dúzia de pessoas, etc. tal. Eu não acredito nisso. Quando tem pancadaria tal, não é uma meia dúzia de pessoas, não. É uma pancada de pessoas, né? Agora, nesse caso, eu não posso culpar o Grêmio, né? Porque nesse caso, a maioria das torcidas, o Grêmio está fazendo uma campanha, né? Inclusive, até alguns hinos que eles fazem de provocação ao Inter, eles colocam a palavra preto, mas é que o preto, para eles, eles tiraram o preto, as próprias torcidas, para não gerar isso que foi gerado, né? Porque mesmo, você vê, as próprias organizadas do Grêmio se revoltaram com a situação, tirando essa torcida organizada, que foi filmada, né? E toda a diretoria do Grêmio está contra. Agora, no momento que um goleiro, que um atleta, que um profissional chega para o juiz, no meio da partida e vai reclamar, e esse juiz fala: você volta para o teu lugar, você está incitando a torcida. Da picada. Sabe o que é mais lamentável? Que ela não foi a única. Teve um coro ali atrás. E nesse coro tinha um negro também. Mas isso que o Rogério está falando é uma coisa que também eu andei pensando. Quer dizer, assustadora a postura do juiz, né? E o mais assustador também é essa história de o juiz fazer uma súmula
e depois ficar mandando adendo para cá, adendo para lá. Já tinha acontecido absurdo. também na história do Corinthians. Petros, né? É. Quer dizer, me parece que esse adendo foi colocado porque alguém pressionou o juiz. Mas Tem que nisso, acabar com esse perdão, STJD, o torcida paulista está dando a sua contribuição, porque o Rogério Vidal, sempre após o programa, quer voltar ao estúdio e continuar e fazer um adendo aos seus comentários, e Juca não deixa. Verdade. Quer dizer, Só uma pergunta. Eu queria, pode falar, depois eu queria acrescentar uma opinião polêmica aqui. De repente é a mesma. Vamos lá. Você puniria o Grêmio? Então, essa é a minha opinião, que eu sei que é contrária a muita gente, né? Eu também acho que poucas pessoas sabem que eu torço pro Corinthians, né? E quando o Corinthians esteve envolvido lá no caso da morte do menino em Oruro, eu defendi a eliminação do Corinthians na Libertadores. Porque eu acho que a gente só vai ter o fim, essa história só vai acabar a hora que os times começarem a serem punidos de maneira exemplar. Então, eu pessoalmente defendo a punição do Grêmio, mesmo tendo ouvido aqui os comentários do Rogério, quer dizer, apesar dos esforços que o Grêmio tem feito. mas olha, a diretoria do Grêmio não foi omissa. Não, Ela, diferentemente de outros casos, ela pegou, inclusive o nome da moça está hoje no lance. Eu concordo, não, como tá, se diretoria não me contribuiu. engano, tá até depois, me parece que dentro do inquérito que foi aberto a partir do boletim de ocorrência, é lógico que com as imagens, etc., ela já consta lá. Agora, a minha opinião em relação a isso, assim, uma coisa é a opinião que, pô, é lógico que está tentando se fazer uma coisa para, enfim, remediar algo. Agora, eu faço a seguinte pergunta: e se isso não tivesse sido televisionado? E se isso não tivesse tido, e se isso fosse não passasse por Tem um outro agravante também. outros televisores? Eu concordo com o Marco, eu acho que a equipe tem que ser punida. E não é punição de, perda de mando, como aconteceu com o Atlético Paranaense, que ficou, se não me engano, são 10, Cláudio, 10 jogos sem mando por causa daquela briga no último Tanto jogo o Atlético passado. quanto o Vasco perdendo. Sem torcida, não é né? perda de mando, não. Cara, Ou sem você torcida é e- expulso da competição, ou você perde os pontos. Ainda que você tenha empatado, ainda que você tenha perdido, você vai perder 3 pontos abaixo, como às vezes ocorre, por exemplo, em outros campeonatos de outras modalidades. Quantas vezes isso não ocorre? Agora, assim você chega e fala, por quê? Não podia, muito bem, olha, eu vou pôr o pé um pouquinho no acelerador. E se todo mundo naquela pequena torcida do Grêmio começasse a chegar e falar pro Aranha falando homossexual, e não parasse de falar isso. Tudo bem, uma coisa Acho que eles não falariam assim. Tudo bem, não, mas falasse aquele termo assim. Não, uma coisa chula. Uma coisa é você falar chulo, outra coisa é você em estádio Homofóbico. falar uma coisa eu vou falar de uma forma chula, outra coisa eu vou falar homossexual. O homossexual em estádio vai pegar mais pesado que o chulo, né? Agora, lembrando que são crimes de racismo. São crimes inafiançáveis, né, do ponto de vista jurídico. E outra, você tem prova cabal. Com câmera hoje é impossível fugir, né? Essas pessoas, elas serão punidas? Elas correm o risco efetivo de serem presas? A menina vai sofrer, né? Eu acredito. que sim. É difícil juridicamente falar alguma coisa. É lógico que você vai ter um inquérito policial e dentro desse inquérito E assim, não foi a primeira termina. vez, mas eu acredito que ela será o grande bode expiatório Agora, do negócio. um advogado, aí é uma curiosidade minha, um advogado poderia alegar o quê? Né? Para ajudá-la. O advogado, Ajudá-los, né? o advogado poderia fazer um curso de idiomas e verificar qual uma palavra em outro idioma que tivesse alguma sonoridade, alguma semelhança, e daí externar que ela estava no estágio número 1 desse idioma. Mike Né? Cake. Como estaria falando tabaco, né? E não era macaco. Bom, a partir do momento que Juca
nos bloqueia neste tema. Juca, falemos agora do Esporte Clube Corinthians Paulista, aniversariante segunda-feira. Corinthians. Cláudio, você que já viu seu time jogar contra o Corinthians algumas vezes, o que você poderia externar Seu a time respeito? ganhou do Corinthians. Em 2009 você estava... Olha, brincadeira essa, viu? É. Time da linguiça, desde a época do Luxemburgo, né? Que começou lá no Bragança Paulista. Mas não, eu sou alvinegro e... Eu acho que a semana não foi boa para o Corinthians. Essa semana tivemos 2 derrotas, né? Uma no domingo e outra na quarta-feira. E assim, o time jogou relativamente bem, não jogou tão mal quanto outras vezes que eu assisti, só que perdeu, não teve a sorte de outros jogos, né? E agora eu acho que a volta do contra o Bragantino vai ser muito complicada, porque nós estaremos sem vários titulares, 5, né? Sem contar com o Kleber que saiu, né? O Ferrugem que entrou bem e está expulso também, não pode jogar. Precisa colocar um Ziber nele. E então eu acho que assim o Corinthians vai ter dificuldades, não vai ser fácil passar pelo Bragantino, mesmo jogando na Arena. Igor, por que o Ferrugem não joga amanhã? Porque é outro campeonato, ele foi expulso na Copa do Brasil. Por que o lance está dando como a escalação do Fagner? Então, eu queria entender isso aí. Eu queria fazer essa pergunta pro Mano. Por que ele não joga há meses, né? Porque o Fagner não tem condições, cara. Canta bem, né, cara? Putz, mas não tem condições. Ele já devia ter entrado há tempos. Ele tá com um grande problema, que o Ferrugem tem um problema nato, né? O Fagner já tá ficando com o pé da vocal. Então, eu teria colocado ele de titular depois daquele jogo do Santos. Ele foi um dos melhores em campo. Mas assim, eu acho que o Fagner, ele só não jogou um jogo, que ele foi expulso, né? Mas do elenco, no Campeonato Brasileiro, do elenco corintiano, o Fagner, ele tá lá, é o segundo ou terceiro mas jogador. Mas que tristeza, né? A gente, cara, cá entre nós aqui... Não é limitado? Não, cara, ficar pensando se vai jogar o Fagner ou o Ferrugem, com todo o respeito, são 2 jogadores horrorosos, cara. No Corinthians já teve laterais melhores, né? Zé Maria. Talvez aí a gente comece a entender por que o Corinthians tropeça, entendeu? Porque tem bons jogadores? Tem, mas não é o que a gente imagina que seja, viu? O São Paulo também tem um quadrado mágico lá, mas tem lá alguns jogadores que são muito ruins, entendeu? Teve a apresentação no Barcelona do nosso amigo Douglas, que errou a embaixadinha, né? Você viu isso? Eu vi, mas olha, tirando esse quadrado mágico, olha, aqui eu tenho as minhas dúvidas se é quadrado mágico e tenho as minhas dúvidas até ser quadrado, viu? Porque eu acho que o São Paulo tá na mesma também. Às vezes você vai discutir coisa de defesa, vai falar, não, vai tirar esse jogador para pegar um outro, daí que você começa a discutir, mas podia ter pegado o outro, mas podia... Daí você cai... o futebol tá nessa mesmice, não é só Corinthians, não, né? Uma instabilidade geral, né? Exatamente. Você vê o Cruzeiro, que é o time que, assim, tá jogando gol melhor. 3x2. 3x2 da Chapecoense. E agora 4x2 agora. E agora eu não vou olhar, cada vez que eu olho pra televisão sai um gol. Tá parecendo handball. Sobre o Corinthians e essas limitações, o Corinthians tem obrigação com o time C de ganhar do Bragantino, que é o 18º, se eu não me engano, né? Na Série B. Tem obrigação. Meus amigos. Olha, mas no momento em que entra no estúdio o delivery da minha tia Paulina, que trouxe o bolinho de fubá para comemorar o aniversário do Corinthians segunda-feira. Poxa, tia Paulina, 24 anos. Tia Paulina não deixa passar em Albes essa questão.
Mas o fato é que imaginem o futebol da década de 70 com as arenas de hoje, né? Quer dizer, então, infelizmente, nosso programa, estamos avançado no horário, não podemos discorrer mais sobre Corinthians e Fluminense, ou sobre essa pífia, os elencos pífios dos times, mas se tivéssemos essas arenas na década de 70 com os times que tínhamos, seria um negócio espetacular. Mas, infelizmente, chegamos ao fim de mais uma edição do Torcida Paulista. Convidamos uma vez mais nossos ouvintes para que curtam e compartilhem nossa página no Facebook, Torcida Paulista Tudo Junto. Meus amigos, minhas amigas, na mesa de som, o iraniano Juca, tendo o oferecimento de Dicen Engenharia, 40 anos construindo com qualidade. Tuxpan, Cozinha Mexicana, Paulista 1499, loja 31. E Panam, Cozinha Empório das Américas, Alameda Jaú 1898, lá perto do escritório do Rogério. E Instalcom Telecomunicações Limitada. Agradecemos a companhia de todos, convidando-os para que no próximo sábado, das 19 às 20 horas, participem uma vez mais do Torcida Paulista. Boa noite, bom domingo para todos. Torcida Paulista, pela Rádio Trianon.